anuncia já o Alexandro, tá? Então já são duas contratações. Enquanto eu preparava a live, o Flamengo acertava com o Carlos Alcaraz, né? O jogador aí que vem como a maior contratação da história do Flamengo. A gente vai trazer essas informações aqui da Alexandro, Carlos Alcaraz e também Gonzalo Plata, que é o próximo ao Flamengo, que o Flamengo deve estar acertando. Então o Flamengo com 3 contratações mais, além da do Michael, que foi espetacular. A gente vai trazer aqui também datas da Copa Libertadores da América, Tite, né, voltando aos trabalhos. São muitas informações aqui que a gente vai trazer rapidamente, que eu já estou embarcando para Salvador. Então é importante a gente estar trazendo aqui para vocês. E quero agradecer a Milesis, né, a Milesis Esportes, que me ajudou demais. Né, eu perdi meu voo porque teve uma explosão no túnel da linha amarela. E quando eu consegui sair da linha amarela, pô, fomos por Cascadura e tal. Quando a gente chegou no aeroporto, eu perdi o meu voo. Mas a Milesis é uma empresa fantástica, entrou em contato aí com a Gol, né? Quero agradecer a Gol, inclusive a Gol, hein? A Gol me ajudou, bom sinal, é Gol, hein? Gol do Mengão, se Deus quiser, contra o Bahia. Então, a Milesis Esportes, que está aí sempre no comentário fixado, quero agradecer, espetacular. Você pode garantir, inclusive, viagem com eles e o Super Mundial de Clubes. E lembrar que você tem até R$500 de bônus na Superbet, garanta agora mesmo, também link sempre no comentário fixado. E também o nosso canal de dicas que está bombando. Ontem eu arrebentei a boca do balão. Vamos lá, vamos já começar. De cara, eu falei pra vocês que ia ser confirmada hoje a contratação do Alexandro ou não falei? Confirma aí, eu falei ou não falei? Falei que o Flamengo ia pra mais 2 ou não falei? A Lazio tentou nos últimos minutos também atrapalhar a contratação do Carlos Alcaraz. Então a gente trazendo tudo aqui pra vocês. Olha só, urgente, tá? Flamengo finaliza a contratação do argentino Carlos Alcaraz. As partes já trocam documentos, tá? Notícia do Vene Casagrande. Tá? A informação que antes era que podia ter uma reviravolta, né? O Flamengo então finalizando tudo aí com o Carlos Alcaraz. Se antes poderia ter uma reviravolta, agora a informação de momento é que fechou, tá? Fechou. Trazendo aqui para vocês agora, fechou. A tendência é que nenhum jogador do Flamengo seja envolvido na negociação. Vitor Hugo era uma possibilidade, mas a operação mudou. O Flamengo vai pagar um pouco mais. Tinham me falado isso já, que o Flamengo pagaria um pouco mais. Então, o negócio não envolve o Vitor Hugo. O Vitor Hugo pode ser negociado separadamente, tá? Então, Alcaraz, essa live era para anunciar o Alexandro, que o Flamengo já confirmou, já contratou. E aí, quando a gente estava abrindo a live, o Flamengo acaba de confirmar o Alcaraz. Fechou. É nosso. Alcaraz e Alexandro são do Flamengo, os dois. Só falta um, só falta o Gonzalo Plata. Mais tarde a gente vem para confirmar, deve ser fechado também. O Flamengo contratou os dois. São 3 no total agora com o Michael. Joga muito o Alcaraz, joga muito. O Flamengo acabou de fechar com o Alcaraz, vai assinar hoje também. Chegou um acordo com o Southampton, tá? Graças a Deus o Flamengo contratando no finalzinho da janela. Então, gente, informação aí de momento, tá? Você que está chegando aqui, importante. Carlos Alcaraz também contratado pelo Flamengo, será anunciado a qualquer momento. Beleza? Então, a Lazio, olha só, tentou dar chapéu no Flamengo até o último minuto. Até o último minuto a Lazio tentou dar chapéu no Flamengo. Tá? Tentaram aí uma última cartada, né? E contratar o meia Carlos Alcaraz. Segundo o Corriere dello Sport, lá da Itália, a negociação era difícil, mas o jogador interessava. Eles tentaram de novo, né? A Lazio gostaria de contar com o jogador por empréstimo, porém, sabendo da proposta do Flamengo, o molde da negociação poderia ser alterado, mas perdeu. Perdeu porque eles ficaram com medo de perder a contratação que o Flamengo só tinha até hoje. O Flamengo exigia que fosse resolvido hoje. Olha, o Flamengo anunciou aí o Alexandro, bem-vindo Alexandro, né? Olha só que legal. Flamengo, então o Alcaraz do Flamengo vai ser anunciado ainda e o Alexandro já está anunciado. Chegou, o Flamengo anunciou, ex-jogador do Porto, da Juventus, estava livre no mercado e assinou com o Flamengo até o fim de 2026. Seja bem-vindo, né? A foto do Spindle e do Braz com o Alexandro, tá? Então,
a primeira imagem do lateral esquerdo já assinando o contrato com o Flamengo. Sensacional. Importante essa contratação, hein? Olha, quero avisar vocês que a venda de ingressos para o duelo contra o Bahia, né, já se inicia nessa segunda-feira. Então, quem quiser participar da Copa do Brasil é importante, tá? Volto a dizer, lá no Insta a gente subiu a notícia do Corriere dello Sport que o Carlos Alcaraz, o Flamengo teria novamente o interesse da Lazio para atrapalhar, mas o Flamengo conseguiu fechar, subiu e conseguiu fechar. O Flamengo não podia perder tempo para o jogador atuar nas quartas da Libertadores e da Copa do Brasil. Eles devem estar saindo no bid até amanhã, tá? Que aí o Flamengo pode utilizar no jogo de quarta. Não devem entrar no jogo, começar jogando no de quarta, mas podem entrar no decorrer da partida. O atacante é o Gonçalo Plata, vocês estão perguntando aí, é ele que está vindo. Olha, o Tite deve voltar a treinar o elenco do Flamengo hoje, né? A gente não viu imagens ainda, mas a delegação inicia nesta segunda-feira os treinamentos visando o confronto contra o Bahia. Eu tô indo para lá agora, tô no aeroporto, né? Tô indo para Salvador. Como de costume, os atletas que tiveram mais minutagem contra o Red Bull Bragantino farão trabalhos regenerativos na academia do CT. Os demais irão a campo sob olhares de Tite e sua comissão técnica. A expectativa é que o Tite esteja treinando. A gente vai ver as imagens no decorrer do dia. Pessoal falando do Alcaraz aí, ó, cadê? Esse Alcaraz vai cair nos braços da torcida, muito bom jogador. E o Gonzalo Plata, dizem que lembra muito o Arias do Fluminense, né? Torcer que seja o Arias é muito bom, para mim é o melhor jogador do Fluminense. Não sei se vocês concordam comigo, eu nessa hora de analisar jogador não sou clubista. O John Arias é um baita de um jogador, né? Concordam comigo? Tô errado? O Depay, o Depay, né? Esse jogador aí, o Marcos Braz disse que não tem nada. O Flamengo foi oferecido, mas o Flamengo não quis contratar porque pediram muito alto, tá? Não tem nada, 28 games, não tem nada. Olha só, com relação ao holandês, né? Plata é um canhotinho, joga muito, né? Eu não sei como é que fala o nome do cara, Depay, sei lá. Mas vamos lá, só para passar para vocês as informações rápidas que eu tenho que embarcar. Então o Tite voltando. Além das 4 linhas, o Michael tem bastante importância nos bastidores do Flamengo. Olha que legal. Não é segredo para ninguém. Ele vai ter grande importância no elenco. Fora das 4 linhas, o camisa 30 também será muito importante para a delegação rubro-negra. Na coletiva de imprensa após a vitória, o assistente Kleber Xavier falou da importância do Michael, seu estilo leve e solto, que pode, eu falei disso ontem, ele motiva o grupo inteiro. Ele é um tipo contagioso. Quando chegamos na sexta, fomos derrubados, mas ele estava com a estrela lá em cima. É uma peça muito importante na nossa sequência de jogos. O Michael, ele levanta o astral de qualquer grupo. Ele é espetacular, né? Ele é espetacular. Olha, a Conmebol oficializou aí as datas dos duelos entre Flamengo e Peñarol, tá? Então, o Flamengo enfrenta o Peñarol em 2 quintas-feiras, tá? Confronto de ida vai ser 19 de setembro às 19 horas, Maracanã. Jogo de volta disputado no dia 26, no mesmo horário, quinta-feira, 19 horas, no estádio Campeão del Siglo, né? Que é em Montevidéu, tá? Estádio lá do Peñarol, beleza? Então, cara, foram notícias rápidas aí. Eu queria que você acessasse aí também os nossos patrocinadores, se inscrevessem aqui no canal, acionassem a notificação. Cara, é muito importante acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Desculpa aí a live rápida que eu tenho que embarcar. Tamo junto. Partiu Salvador. Vamos, Mengão. Vamos buscar essa vitória. Eu vim de gol, né? Aí os caras me ajudaram, trocaram meu voo, mesmo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Explosão no túnel, uma loucura, né? Peñarol, valeu. Beleza. O Flamengo tem 3 Libertadores e vai pra cima. Vamos embora, vamos por mais, vamos com tudo. Vamos buscar a nossa quarta, né? Contratação, tá acontecendo tudo rápido, tá acontecendo rápido a contratação. Tá acontecendo, o que não é normal no Flamengo, mas eles viram que era a última alternativa, que se o Flamengo não contratasse, não oxigenasse, não ia conseguir ganhar nada. Tamo junto, abraço, partiu! Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Segunda-feira, segundou, é isso daí. Dia 26 de agosto de 2024. Agradeço mais uma vez, mano, você por estar aqui. Já peço para você o seu like, já peço para você colocar o seu comentário aí, que é uma extensão desse vídeo aqui e desse conteúdo. E vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Hoje é dia 26 de agosto. E sabe o que isso significa? Dia dos 110 anos do Palmeiras. 10 anos atrás, em 2014, nós estávamos comemorando o centenário do Palmeiras.
Olha só como que 10 anos passaram rápidos, né? Muito rápidos, galera. Que é isso? O tempo tá voando, que coisa doida. Inclusive ontem, lá no Clube Social do Palmeiras, teve um show. A Ivete Sangalo, né? Que foi aí a convidada de honra para o evento festivo para os associados do clube. Inclusive, Leila Pereira foi lá, uma rasgação de seda do Carvalho, colocou nas redes sociais, sendo que, na verdade, o torcedor do Palmeiras, ele não está interessado no show de axé, ele não está interessado nas rodadas de pizza do clube social, ele não está interessado em nada disso. Ele não está interessado nessa patifaria e nessa rasgação de seda. Ele está interessado em ter um futebol que o represente. Ele está interessado nas contratações para as posições que o Palmeiras está carente. Porque a janela está acabando. E a contratação não está chegando. E até rima. Janela acabando, contratação não chegando. E aí eu pergunto para você, Abel Ferreira. Essa pergunta aqui vai pro Abel Ferreira. Que tem passado um pano absurdo pra Leila. Mas tudo bem, eu não vou julgar ele por isso não, afinal, a Leila é a chefe dele. Então, tudo bem. Também não vai ficar causando ruptura interna dentro do clube, né? Ele não vai ficar brigando com o dirigente. Mas a questão é a seguinte, aqueles palmeirenses que ontem estavam lá pulando naquele show, como se nada tivesse acontecido, como se nós estivéssemos classificado na Libertadores, como se nós estivéssemos classificado na Copa do Brasil, esses palmeirenses, Abel, eles são os palmeirenses de mentira ou são os palmeirenses de verdade? E assim, é muito triste pensar, galera, que uma vez que eu e a minha namorada a gente tava conversando, e ela chegou e falou assim pra mim, a seguinte pergunta: se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo pra ter 2 minutos de conversa, quem que você escolheria? E na época, faz um tempinho já isso, eu respondi prontamente: Abel Ferreira. Se hoje você perguntar pra mim quem que você escolheria pra ter esses 2 minutos de prosa, qualquer pessoa no mundo, quem que você escolheria? Eu já não respondo mais Abel Ferreira. Né? E é meio triste pensar isso, mano. Porque, querendo ou não, vai se desconstruindo a visão de uma pessoa ali que você tinha como um grande símbolo, um grande ídolo, uma grande referência dentro do futebol. E, infelizmente, essa pegação no pé chata que o Abel tá, né, tentando dividir, tentando rotular os tipos de torcedores do Palmeiras, quem é mais torcedor ou quem é menos torcedor, isso acaba desconstruindo toda essa imagem, essa visão que a gente tinha do técnico. E um técnico que eu gostava muito e que eu admirava, pra mim hoje tem sido um técnico normal, um técnico comum. Faz um trabalho ruim, você é fora Abel? Não, eu não sou fora Abel. Na verdade, eu acho que se o Abel sair do Palmeiras, a gente vai se ferrar mais ainda. Sendo muito sincero com vocês. Mas é a desconstrução de uma pessoa que eu tinha uma extrema admiração. Embora eu critique, eu já vim muitas e muitas vezes para defender ele também. Defender quando jornalistas rotularam, né, fizeram acusações ali em cima dele, Tragem começou a perseguir ele, sindicato da puta que pariu começou a perseguir ele. Então eu sempre vim aqui, sempre me posicionei defendendo o Abel Ferreira. Só que o meu dever também aqui é ser sincero. Eu tenho que entregar a minha sinceridade. Eu já falei várias vezes isso aqui. Eu não posso mais chegar e falar assim, não, eu só vou comentar o que é bom. O que é ruim eu vou passar batido. Não tem como, gente. Chega uma hora que até as pessoas aí no comentário perguntam pra gente, e aí, qual que é o seu posicionamento? Você tem algum posicionamento em relação a isso? Você não vai falar sobre isso? Tem hora que as pessoas perguntam sobre isso pra gente. E tudo bem, eu não sou obrigado a falar nada. Eu não sou obrigado a sempre estar aqui com uma opinião formada e montada. Porém, tenho que trazer a análise e o retrato, né, a ilustração sincera daquilo que eu realmente penso. E é isso. E, querendo ou não, essa imagem vai se desconstruindo. E é triste isso. Você chega no dia do aniversário do clube, você tinha uma pessoa como uma grande referência, um grande exemplo, e agora eu vejo que ele coloca um torcedor contra o outro, né? Tenta medir ali a escala de torcedor com base naqueles que criticam e naqueles que aplaudem.
Eu acho que isso é muito raso para você elencar o que é um torcedor de verdade ou não. Afinal, quando aquele ministro lá que dá a canetada em todo mundo fez uma piadinha com o Palmeiras, eu vim aqui no vídeo, citei o acontecido e falei assim, olha, eu acho que os ministros eles precisam trabalhar e parar de fazer piada no ambiente de trabalho deles. Porque ele estava em um momento, em um local de trabalho, em um horário de trabalho, falando sobre o assunto de trabalho. Não era para falar sobre time de futebol. Quando ele fez a piadinha com o Palmeiras. E teve vários e vários canais do Palmeiras que nem se manifestaram sobre isso. Por quê? Porque ficaram com medo de levar uma canetada? Agora significa que os outros canais são menos palmeirenses por causa disso e eu sou mais palmeirense? Não, de maneira nenhuma. Eu apenas escolhi me posicionar naquele momento e teve gente que prefere ser mais reservado, seja por algum tipo de receio, medo, sei lá, qualquer tipo de circunstância. Mas é a escolha de cada um. Eu não vou ficar falando assim, você foi menos palmeirense porque você não se posicionou. Então, é isso, pessoal. A gente não vem aqui pra ficar criando um teatro, ficar pregando ali, né, o caos, ser um profeta do apocalipse. É apenas o retrato daquilo que a gente já vem percebendo há tempos e a hora de elogiar a gente vai elogiar e a hora de criticar a gente vai criticar. Eu já vim, já elogiei, já defendi, eu já vim, já critiquei e também já fui mais ácido. E é isso. Eu acredito que esse é o melhor que a gente tem para mostrar hoje dentro das mídias sociais, onde as pessoas colocam muitas máscaras e só falam aquilo que convém, para mostrar que a gente tem realmente ali uma transparência, que de verdade é até legal ter esse posicionamento mais críticos, obviamente nos momentos que isso se encaixa, e ser mais sinceros também. E discurso que eu tô fazendo aí, ele obviamente vem muito ao encontro dessa data comemorativa dos 110 anos do Palmeiras. Porque dessa forma eu quero mostrar para vocês que eu acredito que todos os palmeirenses que a gente vê nas redes sociais, seja os mais ácidos, seja os mais passapanos, todo mundo quer o bem do Palmeiras. Ninguém quer o mal do Palmeiras. Muito desse discurso chato, ele é entoado hoje pelo nosso técnico. Isso é foda. Porque ele tem um grande poder de disseminação das informações. Muitas pessoas, né, param para escutar aquilo que ele está falando. Notaram que tudo que ele fala a partir de agora é verdade absoluta. Deus no céu, Abel Ferreira na terra. E infelizmente, as pessoas elas são assim em vários e vários outros departamentos e braços aí da nossa sociedade. Então eu quero desejar aí, aos palmeirenses aí, parabéns por essa data do dia 26. Parabéns pela luta de sempre, parabéns pelo posicionamento, parabéns por dar a cara a tapa, parabéns por não ter medo de se mostrar e de colocar a sua opinião, por mais ácida que ela seja. Parabéns, parabéns. Você tá certo de ter o seu posicionamento. Seja para aquele que passa pano, você tá certo de defender o teu posicionamento, você tá passando pano, é isso, ok. Hoje eu vou dar um desconto. Ou seja para aquele que é mais crítico, tá? E daqui a pouco eu vou lá dar uma ida na Palmeiras Store pra ver o lançamento da camisa nova. Eu falei que eu não ia, mas confesso pra vocês que eu tô com esperanças dela ser uma camisa bonita. Assim, eu vi ela por vídeo, a princípio eu não gostei, olhei e falei assim, eu não gostei muito. Aí eu vi de novo. Aí eu falei assim, até que não é tão feia. Aí o Palmeiras foi lá e ganhou de 5-0. Eu falei assim, olha, a camisa tá ficando bonita. E agora, mano, eu tô começando a achar ela da hora. Então eu vou lá pra experimentar pessoalmente e pra ver. E ela tá sendo lançada hoje, no dia 26, em comemoração justamente aos 110 anos. Muita gente não gostou. Tô vendo várias e várias críticas em relação a essa camisa, mas eu vou dar uma chance e eu vou lá pelo menos experimentar e ver ela pessoalmente. Aí eu trago aqui a minha opinião sobre ela. Quem sabe, talvez até com ela. Não sei, só se eu gostar mesmo. Só se eu gostar muito, pessoal. Eu não vou gastar dinheiro. Eu vou economizar. Só se assim, for uma coisa que eu olhar e falar assim, nossa, eu preciso. Vocês sabem o que vai acontecer, mas enfim, é isso. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo? Meu amigo, e você que tá começando a semana aí, sabe como que essa semana, talvez você não é palmeirense. Talvez você que tá assistindo aí, você não é palmeirense, você assistiu o vídeo até aqui, então eu sinto na obrigação de te dizer. Você trabalhou com carteira assinada e recolhimento de fundo de garantia no ano de 2023? Porque se você fez isso, eu tenho uma notícia que pode melhorar a sua segunda-feira. Segunda-feira é meio chata, não é? Mas tem uma notícia que eu posso melhorar para você. Você sabia que a Caixa Econômica Federal, eles estão disponibilizando lucro operacional em cima das contas que recolheram fundo de garantia e que trabalharam em 2023. Então, talvez você aí que trabalha, você tenha um valor para você receber se você recolheu no ano de 2023, porque eles estão
contabilizando esse lucro e diluindo nas contas aí dos trabalhadores. Neto, como que eu vou saber se eu tenho direito ou se eu não tenho direito? Muito simples, eu estou colocando um link aqui, ó, fixado nos comentários. Você pode clicar nesse link, você pode falar com os nossos amigos da A2C Promotora e eles estão fazendo essa consultoria gratuita para vocês. Tá? Eles vão te explicar como funciona tudo e eles vão verificar se você tem direito ou não a um determinado valor. Então entre em contato com eles aí pelo link, tudo regulamentado, tudo certinho, eles são representantes diretos dos bancos. Fala que você veio pelo Opina Porco, mano, porque eles estão com um plantão especial justamente para essa verificação. Não tem custo, não tem taxa, não tem pegadinha nenhuma, mano. É só você clicar, falar com eles, explicar a situação e eles vão verificar para você. Simples assim. Então chama o pessoal lá da 2C Promotora, beleza? 2C Promotora, galera, tamo junto. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o fim de semana enrolou mais ainda a competição do Campeonato Brasileiro. Se a competição já estava embolada, agora ela ficou mais embolada ainda. Vamos só passar um batido aqui. Primeiro lugar, Fortaleza, mano. O Fortaleza venceu ontem o Corinthians numa vitória por 1-0 e assumiu a liderança da competição. E olha só, essa é a primeira vez que um time do Nordeste lidera a competição no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isso é muito representativo, isso é muito significativo, porque o trabalho que o Vojvoda, não só o Vojvoda, né, mas a gestão do Fortaleza como um todo vem trazendo, é um trabalho sólido, é um trabalho onde eles estão tendo aquela paciência de construir, sem querer abraçar o mundo, sem querer fazer loucura, com equilíbrio, com uma gestão financeira responsável, com uma gestão técnica que vem amadurecendo ao longo dos anos, das temporadas, e que principalmente já recusou até outras ofertas de equipes até, digamos assim, maiores, né, com mais grana, com mais popularidade, para continuar acreditando nesse projeto que é o projeto hoje do Fortaleza. Então assim, mano, se por um lado eu fico meio assim, Fortaleza é primeiro lugar, poderia ter empatado, né, poderia dar uma segurada nos caras, ou às vezes até ter perdido. Por outro lado, eu reconheço que é legal, é bacana a gente ver isso. Então Fortaleza em primeiro lugar, com 48 pontos e 23 jogos. Em segundo lugar, é o Botafogo. O Botafogo empatou ontem em um jogo contra o Bahia. E meu amigo, o goleiro do Botafogo, sei lá, mano, eu acho que ele fez assim umas 5 defesas. Umas 5 defesas, porque na boa, era pro Bahia ter vencido esse jogo. O goleiro do Botafogo ontem, ele foi o melhor jogador do Botafogo em campo. Na verdade, ele foi o melhor jogador do jogo como um todo em campo. Porque ele realmente fez defesas ali muito difíceis e ele garantiu esse resultado, esse empate, esse pontinho que o Botafogo ganhou fora de casa aí contra o Bahia, ficando em segundo lugar na tabela. Vale lembrar que o Botafogo, além disso, tem um jogo a mais que o Fortaleza. O Botafogo vem com 47 pontos em segundo lugar e um jogo a mais. O Palmeiras vem com 44 pontos e também um jogo a mais que o Fortaleza. E aí vem o Flamengo, que está em quarto lugar, também com 44 pontos, só que também com um jogo a menos. Então o Flamengo e o Fortaleza, ambos têm 23 jogos. Eles têm um jogo a menos que Botafogo, Palmeiras e São Paulo. São Paulo vem em quinto lugar, com 41 pontos e 24 jogos disputados. E ontem, um dos últimos jogos aí da rodada, que começou às 8 horas, foi o jogo de Flamengo e Red Bull Bragantino, lá no Maracanã. O Flamengo chegou com aquela equipe com os seus desfalques, uma equipe visivelmente, fisicamente mais cansada, e o Red Bull Bragantino também chegou com os seus desfalques também. Também chegou com uma equipe ali meio alternativa, basicamente apostando no John. Olha só o nível dos caras. Apostando no John e no Sacha como os dois grandes jogadores do setor ofensivo ali para tentar fazer alguma coisa contra o Flamengo. Só que o Flamengo ontem teve uma estreia, que foi a estreia do Michael. A volta aí do que o pessoal chama, né, de robozinho. Ele voltou, estreou e, mano, estreou com um gol. Vocês acreditam? O cara, que sei lá, tem 1,5 m de altura, ele fez um gol de cabeça. É sério. Ele fez um gol de cabeça e começou dando aquele respiro para os torcedores do Flamengo. O Michael, cara, ele entrou muito bem no jogo ontem, ele entrou ligadaço,
um jogador muito dinâmico, muito móvel, jogando com bastante verticalidade, e ele conseguiu fazer esse gol depois de uma assistência também absurda do Luiz Araújo. Galera, eu assisti o jogo e eu falo pra você, o Luiz Araújo, o que o Luiz Araújo, ele vem performando, porque assim, lá na altitude, o Luiz Araújo correu pra cacete. Eu acho que ele foi o jogador que mais correu em termos de distância de campo. E hoje, o Luiz Araújo, de novo, foi um dos jogadores que mais performaram e que mais jogaram ali, ó, dando aquele pique praticamente do início até o fim. Lógico que chega um momento do segundo tempo que o cara cansa. Mas, mano, ó, ele realmente foi um cara muito acima da média hoje. E só pra vocês terem uma ideia de como o Luiz Araújo ele vem com uma performance boa, ele ultrapassou o número de assistências do Arrascaeta. Então, com o gol de ontem, que foi uma assistência dele para o Michael, um cruzamento e o gol de cabeça do Michael, ele ultrapassou o Arrascaeta em números de assistência nessa temporada. Então olha só a regularidade e a importância que o Luiz Araújo vem tendo dentro do elenco do Flamengo. Além disso, o Flamengo teve outras boas participações também nesse jogo de ontem, como por exemplo o Léo Ortiz. Cara, o Léo Ortiz, ele mostrou que ele é um jogador que ele sabe jogar de zagueiro e ele também sabe jogar de volante. Porque depois o posicionamento dele mudou e ele foi melhor, mano. Ele foi melhor ainda. Então ele é um jogador muito técnico, um jogador ali muito criterioso, um jogador que tem um ótimo tempo de bola e mostra que ele também é muito flexível pelos setores dentro do Flamengo, colaborando aí para essa vitória também. Foi um importante pilar ali de marcação, um pilar defensivo para o time do Flamengo no jogo de ontem, então o Léo Ortiz também foi bem demais. O Gerson também foi um jogador que performou muito bem. O que dá pra perceber desse elenco do Flamengo, cara, é que eles vêm utilizando muito aquela questão que eu falo lá do Palmeiras. Marcação, pressão, marcação, pressão, marcação, pressão, marcação, pressão. Principalmente o Gerson, o Luiz Araújo, e o Michael também fez isso ontem. Então foram jogadores que voltavam, marcavam, levavam, pressionavam, voltavam, marcavam, levavam, pressionavam. E essa dinâmica desses três jogadores atuando junto, ela colaborou muito para os gols do Flamengo, né? Que um foi com o Michael e o segundo gol foi um gol contra, mas que nasce ali de uma boa jogada pela lateral também, pela ponta ali do Luiz Araújo. E ele chuta a bola com velocidade, ele cruza a bola com velocidade rasteira em direção à pequena área para achar algum jogador do Flamengo ali livre, e aí no fim a bola acaba acertando ali o jogador do Red Bull Bragantino e vai para dentro do gol. Na verdade, o jogador do Red Bull Bragantino vai meio que para tirar a bola, e ele acaba acidentalmente levando a bola pro meio do gol, porque a bola veio muito forte, então não teve muito tempo do cara pensar. Então assim, eu acho que o Luiz Araújo, o Gerson, o Bruno Henrique estava numa rotação diferente da equipe ontem, tava mais devagar, tava mais lento. Eu acredito que se o Bruno Henrique tivesse com um condicionamento físico melhor, ele poderia também subir as linhas de marcação junto com os outros jogadores e colaborar mais efetivamente ainda para o setor ofensivo do Flamengo. É um jogador que tem muita habilidade, é um jogador que tem um domínio de bola absurdo, uma movimentação sensacional, mas você sente ele numa rotação diferente ali de Luiz Araújo, de Gerson, de Michael. Então ontem o time tava numa rotação maior com esses jogadores. Óbvio que ao decorrer do jogo o time foi perdendo gás, o Flamengo teve que fazer algumas mudanças importantes para segurar mais esse resultado, até porque o Red Bull Bragantino fez um gol em uma falha do sistema defensivo do Flamengo, embora teve bastante colaboração do Alan, e o Alan, por sinal, meus amigos, é um cara que não vai. Como que o Alan, ele tá com dificuldade, eu não sei se é posicionamento, eu não sei se ele não se adaptou ao estilo de jogo, eu não sei se tá sendo muita pressão, a camisa caiu com muita pressão em cima dele, mas ontem ele foi até vaiado durante o jogo, em uma das jogadas lá, porque realmente, toda hora que ele tocava na bola, a sensação era que o Flamengo tinha um jogador a menos, porque o Alan sempre acabava fazendo ali, perdia a bola, errava o tempo de bola, colaborou para que o gol do Red Bull Bragantino saísse, inclusive, e aí a torcida começou a pegar no pé do cara, não teve jeito, o cara começou a ser vaiado toda hora que relava na bola. Quando o Alan chegou no Flamengo, chegou com uma grande promessa e uma grande proposta de ser um ótimo jogador, porque no Atlético Mineiro ele foi um ótimo jogador. Mano, sério, eu olhava o Alan assim, eu falava assim, pô, eu quero esse cara no Palmeiras, de verdade.
Teve até uma época que saiu um boato de que talvez ele seria negociado com o Palmeiras e tal, mas aí no fim a coisa acabou não acontecendo. O Flamengo foi lá, contratou, eu falei assim, porra, uma baita contratação, um ótimo jogador. Só que, mano, o futebol do cara se desconstruiu, rompeu totalmente e não dá simplesmente pra entender o que ele faz no campo, que ele é um jogador a menos, literalmente. E eu não sei como ele ainda é alguns jogos como titular. Ele chega como titular porque, sério, eu acho que qualquer moleque da base, mano, faz uma função melhor do que a dele, de verdade. Porque ele é um jogador hoje abaixo. Ele é um jogador tecnicamente muito ruim, não é só fisicamente, não é só uma questão física, mas é uma questão técnica também muito ruim. Eu não sei o que o Alan tá fazendo lá. Ele tem um empresário forte, a gente sabe disso, né, que é o Bertolucci. Então só se for isso, mano. Só se for um empresário que tá enfiando ele lá e vai tentar buscar alguma negociação pra ele quando a janela abrir novamente, porque na verdade não dá pra entender como aquele cara ainda continua sendo titular em alguns jogos, porque ele simplesmente, sei lá, mano, tá completamente perdido ali no setor de atuação dentro da equipe do Flamengo, ele não se adaptou. Na verdade, essa semana ela promete muito para os flamenguistas, porque ela promete trazer 3 grandes contratações para o time do Flamengo. Eu ia falar 4, mas eu já lembrei que o Michael até estreou, né? Foi um reforço e estreou. Mas olha só, Alexandro tá para chegar, dizem que vai ser assinado o contrato hoje, então talvez o momento que esse vídeo estiver indo no ar, mano, talvez o contrato já esteja até assinado. Porque o Flamengo tem pressa para poder registrar o cara no bid para poder estrear logo. Flamengo, contratações de emergência isso daqui, mano. Os caras estão tentando dar um respiro nessa temporada porque sabe que estão em 3 competições dificílimas com equipes aí que estão realmente incomodando. Além disso, você tem o Carlos Alcaraz, que nós já falamos disso também. É uma negociação que está em estágio avançado. Avançado como, Neto? Parece que tá mais pra sim do que pra não. O que podemos dizer é avançado. E ainda tem o Plata também, que é uma negociação que só falta assinar. Essa diz que tá tudo conversado, salário tudo combinado, só falta assinar, assim como a do Alexandro também. Salário, tempo de contrato, tudo combinado e só falta assinar. Vamos observar aí como que vai ser no mercado. Quando essas notícias saírem, a gente vai trazer as atualizações aqui. E é isso daí, galera. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Muito obrigado pelo apoio. Não se esqueça, esse vídeo é um oferecimento aos nossos amigos lá da 2C Promotora. Quem tiver na dúvida se tem o direito ou não, pergunta lá para eles que não tem custo nenhum. E você vai estar ajudando demais também aqui a nossa iniciativa. Tamo junto, valeu, falou, boa segundona para todo mundo, até mais.